Fala aí, galera. E aí, tudo beleza com vocês? Vamos aqui assistir mais uma videoaula, hein? Vamos falar agora sobre o sistema cardiorrespiratório. Nessa aula de hoje eu gostaria de trabalhar com vocês um pouco sobre o transporte de gases no sangue. Pessoal, tenho certeza que lá no final da nossa aula de hoje nós vamos conseguir ter atingido os seguintes objetivos. Você vai conseguir com certeza citar quais são os principais mecanismos de transporte do gás oxigênio e do gás carbônico quando eles estão sendo transportados no sangue, na corrente sanguínea. Lá no final da nossa aula você vai conseguir citar também os fatores que alteram o transporte de gases no sangue. Eu tenho certeza que você também vai conseguir diferenciar o efeito Bohr do efeito Haldane, o qual vai estar, cada um desses dois efeitos atrapalhando um gás e favorecendo o transporte do outro gás, dependendo do local que você está olhando esse transporte ser realizado. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula, vamos começar a estudar um pouquinho mais de fisiologia, pessoal. Então nessa primeira imagem eu estou apresentando aqui um esquema representativo desse transporte de gases, tanto o gás carbônico quanto o gás oxigênio, pensando aí na corrente sanguínea, que a gente já está dando um resumão de como esse transporte vai acontecer. Então, pessoal, quando você pensa no transporte de gases, se você olhar o gás carbônico e o gás oxigênio, existem diferentes maneiras que eles estão sendo transportados na corrente sanguínea. Por exemplo, o gás carbônico, você pode observar que ele está sendo transportado de três modos principais. Uma pequena quantidade desse gás ele vai ser dissolvido no plasma sanguíneo. Então, quando ele está sendo transportado lá, ele está no que a gente chama de forma livre. É o próprio CO2 entre as moléculas da água do plasma sanguíneo. Então, ele está dissolvido ali presente. Um percentual maior do gás carbônico, esse vai ser combinado com proteínas transportadoras que existem no plasma sanguíneo. Você tem, por exemplo, a albumina ali presente. E ela, se combinando com o gás carbônico, consegue transportá-lo de maneira mais eficiente do que se ele estivesse na forma livre. Mas o mecanismo principal de transporte do gás carbônico não é necessariamente combinando com as proteínas do sangue, né? Falamos da albumina, mas você poderia combinar o gás carbônico também com a hemoglobina dentro das hemácias. É necessário chamar a atenção para que você compreenda que o mecanismo principal e mais eficaz de fazer o transporte desse gás na corrente sanguínea, na verdade, olha só o percentual, 70% desse transporte realizado desse modo, transformando quimicamente o gás carbônico em uma segunda espécie, que é chamada de bicarbonato. Dentro das hemácias, essa conversão, ela é realizada. Então você tem o gás carbônico sendo transportado na corrente sanguínea em um grande percentual, 70% de todo esse gás carbônico que entrou na corrente sanguínea, ele tende a ser transformado em bicarbonato em processos químicos que acontecem dentro das hemácias. E aí, uma vez que ele está na forma de bicarbonato, essa seria a maneira de transporte principal na corrente sanguínea. Pensando no gás oxigênio, por sua vez, esse tem dois mecanismos de transportes principais. De maneira semelhante ao que acontecia para o gás carbônico, a pior maneira de você perceber o oxigênio sendo transportado é quando ele está simplesmente na forma livre lá na corrente sanguínea. Entre as moléculas de água você tem o gás O2. Esse gás dessa forma aí, transportado assim, ele é muito pouco solúvel. Então ele é difícil de ficar aí muito tempo nessa forma, sendo transportado ao longo da rede vascular pelo sangue. A maneira mais eficaz de realizar esse transporte, na verdade, é você fazendo uma transformação química também. Você combinando esse gás oxigênio com a proteína hemoglobina que tem lá dentro das hemácias. Então você tem 90%, 97% desse transporte para o gás oxigênio sendo feito dessa forma, combinando ele com a proteína hemoglobina dentro das células. E assim, isso aumenta muito a capacidade do transporte do oxigênio com a hemoglobina. Quando a hemoglobina está combinada com o gás oxigênio, ela até recebe um nome específico. Você fala que ela está saturada com oxigênio. Então é a hemoglobina saturada, é aquela que está ligada ao gás oxigênio.
E aí, pessoal, olha as coisas melhorando agora. Ó, nosso primeiro objetivo já foi cumprido. Acabamos de citar quais são os principais mecanismos de transporte do gás oxigênio e do gás carbônico quando eles estão lá sendo transportados na corrente sanguínea. Você tem 3 mecanismos principais para o gás carbônico e você só tem 2 mecanismos principais pensando para o gás oxigênio. Vamos agora para o nosso segundo objetivo. Eu quero que você, no final da nossa aula, que você consiga. Você vai conseguir sim, você vai saber citar quais são os fatores que alteram o transporte de gases lá no sangue. O que pode, mudar como um fator e isso pode prejudicar o transporte do gás no sangue, seja o oxigênio ou seja o gás carbônico. Vamos começar a falar um pouco então desses mecanismos. Como a gente vem conversando, então aproximadamente 3% de todo o gás oxigênio que vai ser transportado na corrente sanguínea, esse mecanismo de transporte é o menos eficaz. Então, aproximadamente esse percentual está sendo aí de maneira mais ineficaz, sendo transportado na forma livre, né? Simplesmente o gás oxigênio está dissolvido entre as moléculas de água do sangue. Esse mecanismo ele é ineficaz para o transporte, mas é extremamente necessário que exista o gás oxigênio dissolvido na corrente sanguínea, pois é esse que está literalmente participando das trocas de respiração externa e das trocas de respiração interna. O gás oxigênio ele tem que estar na forma livre para ele conseguir se difundir através da membrana respiratória, entrando para a corrente sanguínea ou saindo em direção às células e tecidos do corpo. Então é importante chamar a atenção para essa informação. É um mecanismo ineficaz de transporte, mas ele é extremamente importante para manter a respiração externa e a respiração interna ocorrendo. Por sua vez, o melhor modo de transporte do gás oxigênio na corrente sanguínea é quando ele é combinado quimicamente com a proteína hemoglobina. Então você vai ter uma reação química entre os dois. O oxigênio vai formar uma ligação química com a hemoglobina e ambos vão formar um novo composto. 98% do transporte do gás oxigênio na corrente sanguínea é realizada, na verdade, na forma de oxihemoglobina, né? Então você tem a molécula da hemoglobina quando ela está livre, ela, ao reagir quimicamente com o gás oxigênio, eles fazem uma ligação química e formam um terceiro aqui, né? Um terceiro composto chamado de oxihemoglobina. Então, você falar hemoglobina saturada ou você chamar de oxihemoglobina, você está falando da mesma estrutura. É a oxihemoglobina que está transportando o oxigênio, né? Só que agora o oxigênio não está mais lá presente. O que está presente é a oxihemoglobina na corrente sanguínea. Então eu coloquei aqui uma representação de como seria a molécula da hemoglobina, né? E você tem estruturas relacionadas a ela que garantem a capacidade dela transportar o gás oxigênio. Então você tem nessa imagem inicialmente sendo mostrado, né, um vaso sanguíneo com as hemácias lá dentro dele. Essa hemácia que está aqui ilustrada está sendo ampliado milhares de vezes aqui, né, para a gente ver a estrutura da proteína hemoglobina, sua estrutura tridimensional quaternária. E você repara, né, aqui embaixo que tem um grupamento M sendo destacado, né? Esse grupamento M é onde você vai conter o núcleo de ferro. Então, se eu pegar esse grupamento M e ampliar ele para cá, para você ver, né? Lá no centro dessa estrutura você vai ter o íon ferro sendo rodeado por várias outras estruturas químicas ali presentes. Então, é graças ao íon ferro que o oxigênio pode ser transportado dentro do grupamento M. E a molécula da hemoglobina tende a ter sempre 4 grupamentos M's, uma em cada cadeia diferenciada. A hemoglobina em si teria 2 cadeias betas, 1, 2, e 2 cadeias alfa, 1, 2. Cada uma dessas cadeias tem o seu próprio grupamento M contendo o íon ferro. Então, se a gente fizer uma conta rápida, né, uma molécula de hemoglobina conseguiria transportar 4 moléculas de gás oxigênio combinadas a ela.
Então você tem aí um transporte bem eficaz, né? Para cada hemoglobina você transporta pelo menos 4 moléculas de oxigênio unidas, né? Formando uma estrutura de oxihemoglobina. Isso aí aumenta muito as possibilidades de transportar o gás oxigênio na corrente sanguínea. Entre os fatores que vão afetar a ligação do gás oxigênio com a hemoglobina, o primeiro desses fatores que eu preciso chamar a atenção é a pressão parcial do gás oxigênio presente no sangue. Como assim, professor? Como assim o gás oxigênio vai ser afetado se combinar com a hemoglobina? Pela própria quantidade de gás oxigênio que exerce pressão parcial na corrente sanguínea? Sim. Quanto maior for a pressão parcial que o gás oxigênio faz na corrente sanguínea, maior é a saturação da hemoglobina com gás oxigênio. Ou seja, maior é a chance desse oxigênio encontrar uma hemoglobina livre e saturar ela. Então, quanto mais esse oxigênio tem presente na corrente sanguínea, maior mesmo vai ser a chance, maior vai ser a saturação da hemoglobina com esse gás oxigênio. Aí eu coloquei uma representação disso aqui gráfica para a gente analisar, né? Então você tem um eixo X aqui referindo a pressão parcial que o oxigênio está presente no sangue. Temos aqui um eixo Y representando o percentual de saturação da hemoglobina com o oxigênio. Nós vamos ter 3 situações diferentes aqui para analisar. A primeira situação é essa que está marcada com o verde, representa o sangue oxigenado nas artérias sistêmicas. Então, se esse sangue é oxigenado, compreende-se que ele tem que ter, né, um teor relativamente grande de oxigênio ali presente. E se esse oxigênio está num teor relativamente grande, né, tá aqui, ó, veja qual é o teor de oxigênio e a pressão parcial que esse teor consegue exercer no sangue oxigenado das artérias sistêmicas. Aqui a pressão parcial de oxigênio é de aproximadamente 100 milímetros de mercúrio. Se a gente for levar esse valor até a curva que descreve a relação dessa pressão com a saturação de hemoglobina, a gente vai perceber que nessa situação que o sangue é um sangue arterial, nós teríamos quase 100% das hemoglobinas saturadas com o gás oxigênio. Então, é um local que tem uma pressão parcial de oxigênio elevada, a saturação das hemoglobinas com esse oxigênio também vai ser bem elevada. Né? Na verdade, daria por volta de uns 97% ali. 97% de todas as hemoglobinas presentes nesse sangue, elas estão transportando gás oxigênio. Uma segunda situação é a do sangue venoso nas veias sistêmicas. Então, se é um sangue venoso, espera-se que, como eles já passaram nutrindo, né, vários capilares, agora esse sangue, ao entrar pelos territórios venosos sistêmicos, muito do teor de oxigênio tenha sido consumido pelas células do seu corpo. Então, aqui, como tem menos oxigênio presente, espera-se que a pressão parcial que esse oxigênio faz, ela também reduza. E aí, como a gente tem um dado aqui para nos ajudar, ó, nesse sangue venoso sistêmico, a pressão parcial que o oxigênio exerce nesse sangue é de aproximadamente 40 milímetros de mercúrio, já que realmente a quantidade do oxigênio deve ter diminuído. Se a gente levar esse dado até o gráfico que descreve a relação da pressão parcial com a saturação de hemoglobina, o que nós temos de resultante é, nesse momento sistêmico agora, a saturação de hemoglobina ela é menor, aproximadamente 75% de saturação. Ou seja, quando eu tinha uma pressão parcial elevada de gás oxigênio, a tendência era que a saturação de hemoglobina também fosse bem grande. Mas agora que eu tenho uma pressão parcial de gás oxigênio menor, a tendência é que a saturação da hemoglobina também seja menor, pessoal. Compreendeu? Vamos ver uma terceira situação. Agora vamos fazer uma situação um pouco mais extremada, né? Uma situação talvez de exercício físico. Então você tem uma terceira situação nesse gráfico. Ainda é sangue venoso, mas está pensando aquele que está deixando os músculos esqueléticos em contração. Então, se o músculo está contraindo, ele não está em repouso, a tendência é ele consumir mais oxigênio ainda do sangue que está indo, né, nutrir esse tecido. Então, nessa situação, o sangue que começa a sair pelo território venoso da região muscular tem uma pressão parcial de oxigênio de aproximadamente 20 milímetros de mercúrio. Então, caiu bastante o teor de oxigênio, tem que ter caído mais a pressão parcial que ele exerce no sangue também. Então, se a gente levar esse dado até a nossa curva e projetá-lo sobre o eixo Y,
nós vamos perceber que a saturação de hemoglobina nessa terceira situação ela é menor ainda do que era na segunda. Aproximadamente 35% de saturação da hemoglobina com oxigênio. Então, quanto menor for a pressão parcial do gás oxigênio no sangue, também menor vai ser a saturação da hemoglobina com o oxigênio. E aí você tem uma relação que mostra o próprio oxigênio influenciando o transporte dele pela hemoglobina. Mas além do próprio oxigênio, outros fatores também estão ali presentes e podem afetar a ligação do oxigênio com a molécula da hemoglobina. Por exemplo, o efeito chamado de Bohr, o qual compreende a acidez, né, o meio está ficando mais ácido, como também compreende a pressão parcial do gás carbônico elevando-se, porque talvez a quantidade desse gás realmente esteja elevando. Então, quanto maior for a acidez encontrada no sangue, né, quanto mais ácido ele for, ou quanto maior for a pressão parcial do gás carbônico ali presente, ambos são efeitos que tendem a diminuir a afinidade da hemoglobina pelo gás oxigênio, ou seja, vai enfraquecer a ligação da hemoglobina pelo gás oxigênio e essa hemoglobina vai querer deixar de se ligar a esse gás. Um terceiro parâmetro é o efeito da temperatura sobre o transporte do gás oxigênio pela hemoglobina. Quanto maior for a temperatura que o sangue estiver, isso também está atrapalhando a ligação da hemoglobina com gás oxigênio. Você tem, altas temperaturas tendendo a desnaturar as proteínas do nosso corpo. A hemoglobina, como um exemplo de proteína, ela também vai perdendo a sua estrutura quaternária, voltando a ter cada vez mais uma estrutura primária e secundária, que não condiz com a capacidade de transportar o gás oxigênio. Se a hemoglobina desfaz a sua estrutura quaternária e passa a ter uma estrutura primária e secundária, o grupamento M contendo ferro ele vai se desfazendo. E é lá que tem o sítio de ligação da hemoglobina para o gás oxigênio. Então, quanto maior for a temperatura, pior vai sendo o transporte do gás oxigênio feito pela molécula da hemoglobina, pessoal. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais frio vai ficando, quanto menor a temperatura, isso tende a fortalecer a ligação da hemoglobina com o gás oxigênio. E o último fator que eu queria apresentar antes da gente prosseguir é a quantidade do 2,3-bifosfoglicerato, o 2,3-BPG. Quanto maior estiver a quantidade dessa substância química dentro dos eritrócitos, dentro das hemácias, menor, mais fraca, vai ser a ligação que a hemoglobina consegue fazer com o gás oxigênio. Então, essa substância ela é uma substância química que normalmente está sendo produzida a partir da quebra da glicose dentro da hemácia. Uma substância intermediária que está sendo produzida ali vai ser o 2,3-bifosfoglicerato. E tem algumas situações que levam a aumentar a produção desse 2,3-bifosfoglicerato, como, por exemplo, a liberação do hormônio tiroxina, do hormônio do crescimento, epinefrina, norepinefrina, a testosterona. Quando essas substâncias hormonais agem sobre a estrutura da hemácia, por exemplo, induz o aumento do 2,3-bifosfoglicerato. E, como consequência, essa hemoglobina ali dentro começa a enfraquecer a ligação que ela faz com o gás oxigênio. Pessoal, muito legal essa correlação clínica aqui para a gente falar. Esse gás ele é um gás incolor e inodoro. O que significa isso? Incolor não tem cor, você não vê esse gás no meio. Inodoro não tem cheiro, você não percebe esse gás, você não sente cheiro nenhum que denuncie que ele está ali presente. E normalmente é um gás produzido pela queima de combustíveis fósseis, aqueles derivados do petróleo principalmente. E ele tem como característica principal a capacidade de se ligar com a hemoglobina com uma força de ligação 200 vezes mais forte do que o gás oxigênio consegue. Se as hemácias começarem a saturar muito a hemoglobina com o monóxido, chega uma hora que não tem mais hemoglobina disponível para o gás oxigênio ser transportado. E lembra que o transporte do oxigênio ele depende muito da hemoglobina. 98% de todo esse gás oxigênio é transportado dessa forma. E aí, isso vai começar a gerar situações de hipóxia para os tecidos do nosso corpo. Então, agora que a gente citou os fatores que estão aí alterando o transporte do gás oxigênio com a hemoglobina, vamos
analisar alguns gráficos para eles nos ajudarem a fixar essa informação. Esse primeiro gráfico aqui traçado, ele mostra o efeito do pH sobre a afinidade da hemoglobina com o gás oxigênio. Então, falando em pH, a gente está olhando para a acidez, né? 3 situações distintas estão sendo demonstradas. Uma situação de pH normal, né? O pH do sangue está 7,4 em acidez. Uma de pH baixo, 7,2, né? Só um pouquinho mais baixo. E outra de pH elevado, né? Só um pouquinho mais elevado do que o normal. De 7,4 foi para 7,6. Então vamos ver como que esse pH vai sendo afetado por deixar ele ligeiramente mais ácido ou ligeiramente mais básico. Então, na situação normal, a nossa curva aqui está traçada usando como referência uma pressão parcial de 30 milímetros de mercúrio. Então, numa determinada quantidade de sangue que tem hemoglobina e tem aí oxigênio. Se eu tiver oxigênio suficiente para exercer uma pressão parcial de 30 milímetros de mercúrio, qual é a saturação de hemoglobina que eu espero encontrar? Se eu subir esse valor até a nossa curva e projetar ele em direção ao eixo Y, nós vamos ter uma saturação de aproximadamente 50%. De 100% das hemoglobinas presentes nesse sangue, 50% delas, nesse pH de 7,4, estariam transportando gás oxigênio. Se eu pegar agora, né, e deixar esse meio levemente mais ácido, de 7,4 vamos para 7,2, como o transporte de oxigênio ele vai ser modificado, né, em relação à hemoglobina? Usando a mesma pressão parcial, eu tenho então uma determinada quantidade de sangue em que eu tenho oxigênio suficiente para exercer a mesma pressão parcial da situação anterior, 30 milímetros de mercúrio. Projetando isso para o eixo, para a nossa curva, e dela para o eixo Y, nós temos aqui como resposta aproximadamente 38% de saturação. Ou seja, só porque eu variei 0,2, deixando a acidez maior, eu perdi aproximadamente 10, 12% de hemoglobinas que antes transportavam oxigênio, ficou levemente mais ácido, elas pararam de transportar o gás oxigênio. Tá vendo o efeito da acidez? Não é uma coisa linear, ela é muito mais, impacta muito grandemente o transporte do gás oxigênio. Pequenas mudanças na acidez já dificultam muito o transporte desse gás ocorrer na corrente sanguínea. Agora vamos analisar o contrário. Saindo da situação normal, vamos deixar o meio mais alcalino. Então, eu tinha uma quantidade de oxigênio suficiente para exercer uma pressão parcial de 30 milímetros de mercúrio. Se eu projetar isso até o pH que ficou ligeiramente maior, agora eu vou projetar para o eixo Y, nós temos aproximadamente 65% de saturação. Então, nós tínhamos num pH de repouso normal, uma saturação de 50%. Agora nós temos com um pH levemente mais alcalino, nós temos uma saturação de 65%. Ah, professor, então isso melhorou a saturação? Sim, isso facilita, né? Isso fortaleceu a ligação da hemoglobina com o gás oxigênio. Mas isso é um problema também, porque na hora que a hemoglobina transporta esse gás e ele chega às regiões de respiração interna para ter as trocas teciduais, a ligação entre os dois está tão forte que a hemoglobina não desconecta dele. E aí ele não vai poder migrar pela membrana respiratória, já que a única coisa que migraria nessa membrana interna agora, seria o oxigênio que estivesse na forma livre e não aquele que está combinado com a hemoglobina. Então ele está com a ligação mais forte do que deveria estar. Isso também vai atrapalhar o transporte, também vai atrapalhar, o uso agora do oxigênio pelas células e tecidos do nosso corpo. Pessoal, está aqui o motivo pelo qual os dois podem ser considerados como parte do efeito Bohr, tanto a acidez quanto o aumento da pressão parcial do gás carbônico. Por que eles estão relacionados? Nas células do nosso corpo, como por exemplo nas hemácias, existe a enzima anidrase carbônica aqui, representada pelo símbolo AC. Na hora que o gás carbônico é combinado com a água do meio, através do trabalho da enzima anidrase carbônica, essa combinação vai gerar o ácido
carbônico, que por ser um ácido fraco, rapidamente se dissocia em íons H+, e bicarbonato. Então você tem, né, uma maneira que está acidificando o sangue, e essa maneira está dependendo da quantidade de gás carbônico que poderia exercer pressão parcial ali no sangue. Então veja que os dois são consequentemente associados. Tanto a acidez aumentando quanto a pressão parcial do gás carbônico aumentando, eles estão relacionados e podem ser chamados de efeito Bohr, que é a capacidade que a acidez e a capacidade que a pressão parcial elevada do gás carbônico possuem de desfavorecer a ligação da hemoglobina com gás oxigênio, de atrapalhar essa ligação. Pessoal, trouxe aqui um quadro para a gente fazer uma correlação clínica com as possíveis causas de hipóxia, né? Ou seja, você está, de alguma maneira, não conseguindo levar oxigênio às células e tecidos do seu corpo. Então, você tem uma hipóxia hipóxica, existe aquela situação de hipóxia anêmica, a hipóxia isquêmica e uma hipóxia histotóxica. Então, são 4 grupos principais. Quando você pensa numa hipóxia do tipo hipóxica, ela se dá por conta da baixa pressão parcial do gás oxigênio presente no sangue. Por algum motivo, a pressão parcial do oxigênio no sangue está muito baixa. Normalmente, isso está relacionado a situações de grandes altitudes, né? Hipovolemia alveolar, diminuição da capacidade de difusão pulmonar, relação ventilação-perfusão anormal. Se está falando de uma hipóxia chamada de anêmica, aqui você tem uma diminuição na quantidade de oxigênio ligado à hemoglobina. Sei lá, na anemia falciforme, por exemplo, a hemoglobina ela é defeituosa, então a ligação com o oxigênio ela vai ser facilmente desfeita. Situações de perda de sangue, anemia, envenenamento por monóxido de carbono. Então, temos várias situações aqui, né, que estão relacionadas à hipóxia do tipo anêmica, diminuindo a quantidade de oxigênio que pode se ligar à hemoglobina. Na hipóxia isquêmica, ela representa uma redução do fluxo de sangue, né? Então, lógico, se menos sangue que está transportando oxigênio, menos sangue chega aos tecidos, esses tecidos vão sofrer. A gente chama isso de hipóxia isquêmica. A insuficiência cardíaca, hipóxia por todo o corpo, do tipo isquêmica. O choque vai gerar uma hipóxia periférica. Trombose vai gerar uma hipóxia de um único órgão, mas todos são exemplos de hipóxia do tipo isquêmica. E tem a hipóxia histotóxica. Aqui ocorre uma falha das células em usar o oxigênio por terem sido de alguma maneira envenenadas. O cianeto e outros venenos metabólicos, eles agem lá nas mitocôndrias, que seriam os locais principais dentro da célula que estaria tentando utilizar o oxigênio que chegou. Na sua cadeia transportadora de elétrons, se a mitocôndria não consegue utilizar o oxigênio, ela não consegue produzir o ATP. Então, tínhamos várias situações, né? O oxigênio não tá sendo obtido na respiração externa, o oxigênio não está sendo transportado, o sangue que contém oxigênio não é levado para os tecidos. No último caso, o oxigênio até chegou no tecido, mas as células não conseguem utilizar. Então, são vários tipos de hipóxia. Verificação da aprendizagem. Pessoal, estamos acabando essa aula, hein? Verificação da aprendizagem. Então, para ler as alternativas agora. Na hora que você marcar alguma coisa, você confere o gabarito. Aqui, a alternativa correta vai ser a letra E. A hemoglobina forma um composto muito estável com monóxido de carbono. Lembra que a força de ligação da hemoglobina com monóxido de carbono é 200 vezes mais forte do que com o próprio oxigênio. Então isso aí vai atrapalhar demais a ligação do oxigênio. Você está perdendo hemoglobinas para o monóxido de carbono que vão deixar de conseguir fazer saturação com gás oxigênio. Pensando agora no transporte do gás carbônico, vai ser bem mais rápido de a gente trabalhar esse gás, né? A gente falou bastante dele ao longo do transporte do gás oxigênio também. Lembra sempre que apenas 7% desse gás está na forma livre no plasma sanguíneo, né? Como CO2. E isso também é importante, porque é esse gás na forma livre que vai fazer a sua migração a seguir na difusão, né? Lá nas membranas respiratórias de respiração interna ou respiração externa.
e 23% dali está sendo combinado com a molécula da hemoglobina ou com qualquer outra proteína que você encontre no sangue, né? A gente citou também lá atrás como exemplo a albumina. Então, se você tiver o gás carbônico se ligando a qualquer proteína do sangue, vai gerar compostos chamados de carbamina. Se especificamente o gás carbônico estivesse ligando a hemoglobina dentro das hemácias, esse composto carbamina ele é denominado de carbaminohemoglobina. Então você tem aqui a reação química que descreve essa ligação. A hemoglobina, quando ela estava livre, ao reagir com gás carbônico, vão gerar o composto denominado de carbamina-hemoglobina, que é um composto carbamina. E 70% do transporte de gás carbônico seria a maneira mais eficaz de realizar esse transporte. 70% desse transporte é realizado na forma de bicarbonato. Então a gente já falou disso, né? O gás carbônico se combinando com a água do sangue sobre o efeito da anidrase carbônica. Essa combinação vai gerar inicialmente um ácido fraco, que é o ácido carbônico. Esse ácido formado dentro das hemácias rapidamente se dissocia em íons H+, em íon bicarbonato. Esse bicarbonato, por sua vez, está sendo os 70% que está viajando na corrente sanguínea. E lá na frente pode ser reconvertido em gás carbônico para ser eliminado do corpo. Entre os fatores que estão afetando a ligação da hemoglobina com o gás carbônico agora, a gente tem que pensar no outro gás que estava lá, o gás oxigênio. Quanto mais gás oxigênio tem ali presente, maior pressão parcial ele exerce, e isso vai fazer com que a hemoglobina tenda a preferir combinar-se com ele do que com o gás carbônico que está em menor quantidade. Então, se você tem uma pressão parcial de gás oxigênio muito elevada, isso diminui a afinidade da hemoglobina pelo gás carbônico e auxilia na eliminação do gás carbônico para o alvéolo pulmonar. A gente chama isso de efeito Haldane, pessoal. O efeito Haldane, então, a gente pode já dizer onde que ele vai estar acontecendo, né? Onde que normalmente teria elevação na pressão parcial de oxigênio para estimular a perda de afinidade da hemoglobina pelo gás carbônico, né? Se tem pressão parcial de oxigênio grande, é próximo do alvéolo pulmonar. Então, nos capilares sanguíneos que estão banhando as paredes dos alvéolos pulmonares, ali, local de respiração externa, é onde preferencialmente você observa o efeito Haldane ocorrendo. Sempre tem uma pressão parcial de oxigênio elevada, então na hora que a hemoglobina trazendo gás carbônico chega nessa região, ela perde afinidade pelo gás carbônico e começa a transportar o gás oxigênio. Aproveitando para fazer relação até, né, com o efeito Bohr que a gente falou lá atrás, onde que preferencialmente você observaria o efeito Bohr ocorrendo, porque naquele local sempre tende a ter uma pressão parcial de gás carbônico grande em relação ao do oxigênio. Aí você está pensando agora nos locais de respiração interna, próximo às células e tecidos do nosso corpo, os capilares sanguíneos que vão recebendo sangue chegando para dentro deles. Esse sangue vai transportando o oxigênio combinado com a hemoglobina, aí vai chegando dentro desses capilares teciduais. A pressão parcial do gás carbônico sempre é grande porque as células e tecidos sempre estão produzindo ele. Efeito Bohr agora. Você vai perder, a hemoglobina vai perder a afinidade pelo gás oxigênio e vai começar a se ligar ao gás carbônico para transportar ele. E esse gás carbônico vai agora em direção aos territórios de respiração externa, enquanto que o oxigênio que foi liberado vai migrar para as células e para os tecidos do nosso corpo. Então tá aqui, ó, efeito Haldane e efeito Bohr são praticamente um contrário do outro, mas eles estão acontecendo em locais de respirações diferentes, exatamente para na hora que um gás precisa ser solto, a pressão parcial naquele lugar do outro gás é que vai estimular isso a acontecer. Verificação da aprendizagem, pessoal. Quero que vocês julguem para mim os itens a seguir como verdadeiro ou como falso. Vou ler os itens, que são pouquinhos, né? Então, o sangue arterial possui um conteúdo rico em oxigênio? Outro item, o sangue venoso possui um conteúdo rico em gás carbônico? Marca aí verdadeiro ou falso. Na sequência, acompanhe o gabarito comigo para a gente ver se você está compreendendo o que eu estou falando ao longo dessa aula. Aqui o gabarito correto vai ser... Olha a surpresa agora, hein?
falso para a primeira afirmativa e verdadeiro para a segunda afirmativa, pessoal. O sangue arterial possui um conteúdo rico em oxigênio? Não é verdade. Isso é falso. Porque a maneira como está escrita essa frase dá a impressão que, se eu olhar o sangue arterial em uma coleta e for olhar a quantidade de gases que tem naquele sangue arterial, quantidade, esse sangue arterial deveria ter muito mais oxigênio ali presente do que gás carbônico. E não é. É exatamente o contrário. Se for quantidade, ele tem mais gás carbônico em quantidade do que oxigênio. Por outro lado, o sangue venoso possui um conteúdo rico em gás carbônico. Isso é verdadeiro, porque se a gente fizer uma coleta de sangue venoso e analisar a quantidade do gás carbônico CO2 ali presente, ela também, nessa segunda situação, também está em maior quantidade do que o gás oxigênio. Em quantidade, o gás carbônico sempre está em maior quantidade, independente se o sangue é arterial ou se o sangue ele é venoso. Posso explicar para vocês o porquê? Olha só, preste atenção. Se é gás carbônico e se é gás oxigênio, significa que eu estou olhando para o O2, para o oxigênio, e estou olhando para o CO2, para o gás carbônico. Seriam as formas livres que estão ali presentes. Né? Porque se você está pensando no sangue arterial e você está querendo falar da saturação da hemoglobina, então não é o oxigênio que você está medindo. Você está medindo, né, a hemoglobina oxigenada. Você está medindo a oxi e hemoglobina. E a pergunta foi bem clara. Eu quero que você me diga, em relação ao sangue arterial, o conteúdo de oxigênio e não de oxi e hemoglobina. Então, isso aí é importante você sempre ter em mente. Vamos entender o porquê. Né? Eu vou botar um gráfico para mostrar para vocês o porquê. Então, esse gráfico ele ajuda a gente a fazer essa análise. Ele está relacionando a pressão parcial que o oxigênio ou que o gás carbônico, né, O2 ou CO2, estão realizando. Ele está botando esses valores no eixo X. E está relacionando isso com o conteúdo de oxigênio, conteúdo de gás carbônico que está presente nos respectivos sangues que a gente vai analisar. Então eu deixei aqui anotado alguns valores de referência para a gente poder utilizar eles na nossa análise. Então vamos lá. Vamos começar pelo oxigênio primeiro. Então vou falar, na primeira afirmativa eu falei assim, né? O conteúdo de oxigênio ele é rico no sangue arterial. Então vou colocar aqui um A de arterial para a gente lembrar, né? E vamos analisar no sangue arterial o oxigênio. Então, no sangue arterial, o oxigênio. E depois vamos analisar no mesmo sangue arterial o gás carbônico CO2, para a gente ver, né, quem que está em maior quantidade nesse sangue de natureza arterial. Então, vamos lá. Tem aqui um sangue arterial, né, para o oxigênio, e eu tenho o valor de pressão parcial dele nesse sangue arterial. Então vamos lá na curva do oxigênio. Para uma pressão parcial de oxigênio de 100 milímetros de mercúrio, então vamos subir isso até a curva do oxigênio para a gente poder analisar. O volume percentual de oxigênio ali presente é de aproximadamente, eu estou baixando sem querer, mas isso aqui vai dar aproximadamente 20 volume por cento. 20 volumes por cento é uma relação que você pode reconstruir para analisar da seguinte maneira. Ó. Em cada 100 ml de sangue, dessa coleta de sangue arterial, quantos ml de oxigênio tem dissolvidos ali? 20. 20 ml de oxigênio estão ali dissolvidos nesse 100 ml de sangue arterial coletados. Então, essa aqui é a quantidade de oxigênio que está presente nesse sangue arterial, nessa coleta de 100 ml de sangue arterial. Logicamente que uma coleta de sangue arterial não vai ser tirada 100 ml, né? É por volta de 5 ml, mas a gente está extrapolando para facilitar o nosso entendimento na conta. No sangue arterial, qual será a quantidade de gás carbônico que está ali dissolvido nesse sangue arterial? Então, se eu pegar agora o dado do gás carbônico, ó, pressão parcial arterial do gás carbônico é de 40 milímetros de mercúrio. Essa mesma quantidade de 100 ml de sangue arterial, que contém 20 ml de gás oxigênio, quantos ml de gás carbônico será que ela tem? Vamos analisar. O gás carbônico, nessa quantidade de sangue arterial, exerce uma pressão parcial de 40 milímetros de mercúrio. Então, vamos subir isso até a curva do gás carbônico. E aí, vamos projetar para o eixo
Y para a gente ver o conteúdo. Isso corresponde aproximadamente... Acho que eu subi demais. Não, deve ser aproximadamente isso. Aproximadamente 50 volume por cento. Ou seja, em 100 ml dessa coleta, eu tenho aproximadamente 50 ml de gás carbônico. Então, usando esses dois dados de quantidades agora para a gente comparar, a gente pode entender, né? Se eu perguntar para vocês, né, o sangue arterial, ele é em conteúdo rico em oxigênio? Isso está falso, porque em conteúdo, essa coleta de sangue arterial tem muito mais gás carbônico do que oxigênio. Então, você não pode falar que esse sangue ele é rico em oxigênio. Você poderia falar que ele é um sangue oxigenado em relação ao sangue venoso. Aí você está falando da maneira correta, está dando a referência correta. Porque se você simplesmente virar e falar o sangue arterial é rico em oxigênio, você não está considerando o sangue venoso. Você está olhando para o sangue arterial, comparando os gases que estão ali dissolvidos nele e está falando uma informação falsa. Ok? Então acho que deu para compreender, né? Se a gente for fazer análise para o gás carbônico no sangue venoso, vai ser uma análise igual. Você vai perceber que é uma segunda situação que ele também está em maior quantidade, né? Lá vai dar aproximadamente, se eu não me engano, uns 55 ml. Ok, chegamos aqui ao final da aula. Nós conseguimos cumprir com os seguintes objetivos aqui, pessoal. Vocês conseguiram aprender na nossa aula de hoje, primeiro, a citar quais são os principais mecanismos que transportam o gás carbônico e que transportam o gás oxigênio. Você também conseguiu, aqui com a nossa aula, citar os fatores que estão alterando o transporte desses gases. E por último, a gente diferenciou o efeito Bohr do efeito Haldane. Então, completamos aqui mais uma videoaula sobre sistema cardiorrespiratório, na verdade, pensando no sistema respiratório, pessoal. Obrigado aqui pela sua participação, obrigado aqui pela sua audiência. Não deixe de se inscrever aí no canal para ajudar a incentivar o nosso projeto. E recomendo esse vídeo para algum colega seu que você acha que está precisando dar uma revisada nessa matéria, ok? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Fico muito feliz de você ter aqui participado comigo. Um grande beijo, vejo você lá na faculdade. Tchau!